Então, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aí inaugurando o nosso TED 2022, né? E já começamos com uma questão muito interessante. Quem é Jesus para o Espiritismo, né? Lembrando que o TED, ele acontece quinzenalmente, né? E agora ele virá intercalado, uma sexta o TED e outra sexta virá um estudo do Livro dos Espíritos de algumas questões que vão ser selecionadas para esse estudo, né? Quem quiser participar, sempre às 20 horas, né? Bom, mas voltando ao TED, né, será uma exposição, como sempre, de até 30 minutos, né? Hoje vai ser feito pelo nosso companheiro Eli Matos, né? E o TED tem um formato interativo, onde os participantes vão poder fazer comentários, perguntas, opiniões, enfim. É só sinalizar ali no chat, ali, levantar a mão e tal, que após essa exposição inicial de 30 minutos, né, nós vamos abrir para a participação de todos que quiserem, né? Lembrando também que o TED, o Temas Espíritas em Debate, fica gravado no site do espírita.info. Então, quem quiser assistir novamente ou não puder participar em algum dos TEDs e quiser acompanhar, vai ter essa possibilidade aí, retornando ao site posteriormente, assistindo aquele TED que perdeu, enfim. Então, vamos dar início aí ao nosso TED, fazer uma oração para a gente começar, então, né? Vamos agradecer ao nosso querido mestre, porque oportunidades como essa são muito valorosas, porque nos levam a refletir sobre a vida, sobre como caminhamos por ela, sobre como valorizamos os momentos de cada um de nós nessa passagem aqui pela Terra. E nessas horas onde podemos discutir, conversar sobre questões tão importantes do dia a dia, nós nos sentimos tão confortáveis e agraciados por poder tirar momentos de nossas vidas onde vamos certamente ter muito proveito. Agradecemos também, querido mestre, porque sabemos que oportunidades como essa são raras diante de um mundo que nos convida sempre, em muitos momentos, a vivermos a vida de uma forma um pouco menos valorosa. Então, querido mestre, pedimos que através de espíritos amigos nos acompanhem, nos oriente nesse estudo de hoje, para que possamos tirar melhor proveito, que potencialize nossa capacidade interpretativa, para que possamos, a partir desse estudo, a partir das conversas que tivermos hoje, levarmos para o nosso dia a dia e levarmos a quem, cruzando nossos caminhos, se tornar receptivo a uma conversação a partir disso que estamos aqui discutindo. Obrigado, querido mestre. Obrigado, espíritos amigos. E vamos então dar início ao nosso estudo da noite. Vamos lá então, Eli. Boa noite a todas, boa noite a todos. É realmente com muita alegria que a gente tem oportunidade de estar retomando, né, a atividade do TED. Nós consideramos, nós do Espírita Info, né, consideramos a experiência do ano passado muito rica, né, que motivou a gente a dar continuidade a esse formato de estudo, de troca de ideias, de reflexão. A nossa programação, né, conforme o Cristian falou, para esse semestre já está lá no site. E hoje a gente começa com uma questão muito ampla, né, que é sobre Jesus. Obviamente
falar sobre Jesus em relação ao Espiritismo tem material para muitas horas de discussão. Então, na realidade, dentro do espírito do TED, meu objetivo, né, nesse encontro hoje, é só levantar algumas questões para a nossa reflexão. Né? Na realidade, não vou nem dizer que são questões polêmicas, não, né? Mas questões que merecem a nossa discussão, a nossa atenção, né? Como estudantes do Espiritismo. É um assunto imenso, né? E a gente vai estar pegando uma das pontas do iceberg na expectativa que desperte interesse e curiosidade para todo mundo pesquisar mais, ler mais, procurar mais informações sobre o tema. Eu vou compartilhar a tela aqui com alguns slides, só para a gente direcionar a conversa. Está visível para todo mundo? Ok? Ok. Então, o tema é esse, né? Quem é Jesus para o Espiritismo? Obviamente, a gente não tem uma resposta fechada, como sempre, no TED, mas a ideia é a gente ter algumas reflexões. A principal motivação, né, ou as motivações para a gente ter trazido esse tema, uma delas é óbvia, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu, junto com o Ricardo, o Fábio e o Daniel, a gente escreveu um estudo, né, sobre Jesus, com esse tema, né, Jesus segundo o Espiritismo. É um pequeno livro, né, que tem 9 capítulos, tratando de vários aspectos, e só por aí dá para ver nosso interesse no tema e a motivação principal da gente estar trazendo alguns pontos para essa nossa conversa. Né? Jesus é uma figura central em todos os estudos espíritas, desde o início do processo da chamada codificação. Jesus é citado várias vezes por vários espíritos, então tem um papel central no estudo do espiritismo. Né? Por outro lado, é sempre colocado, a gente pegou uma citação só da Gênesis, capítulo 1, item 56, que do ponto de vista moral, o Espiritismo não apresenta nenhuma novidade em relação à moral proposta por Jesus. Né? Então, é inevitável que nos estudos espíritas a gente vai estudar, sob uma perspectiva ou outra, essa moral apresentada por Jesus. Mas a questão, que é a principal motivação, é a nossa percepção, a nossa impressão de que há no movimento espírita, não atual, mas já de muito tempo, talvez desde o início do movimento espírita no Brasil, uma possível idealização, estou colocando entre aspas, alguns chamariam uma possível mitificação, também, entre aspas, da figura de Jesus. Né? De novo, porque no processo reencarnatório, muitos de nós já estivemos lidando com a figura de Jesus em outras correntes religiosas, outras correntes filosóficas. Muitos que estamos no movimento espírita hoje, provavelmente participamos desse processo, né, dessa idealização. Então, vale muito como um alerta, uma advertência, para que a gente, uma atenção, para que a gente tenha uma atenção maior, para que a gente não cometa alguns equívocos que certamente muitos de nós cometemos já anteriormente. Né? Por que eu digo isso? A gente vai ver aí ao longo, rapidamente, da apresentação. E depois na nossa conversa, obviamente. Né? Não dá tempo, né, nem é nossa intenção nessa apresentação breve falar sobre a questão das fontes relativas à vida de Jesus. Lá no livro a gente discute um pouco sobre isso, das fontes históricas, dos autores que escreveram sobre a vida de Jesus, a personalidade de Jesus, mas só para a gente ter uma visão rápida, né? Essencialmente, o conhecimento que a gente tem sobre Jesus, ele vem das fontes cristãs, em especial os evangelhos sinóticos, o evangelho de João,
alguns evangelhos apócrifos, né, que são considerados apócrifos pela Igreja, onde, vamos dizer assim, estão as informações básicas sobre Jesus em termos, né, do cristianismo. A gente tem outras fontes fora do cristianismo que também falam sobre Jesus, sobre a figura de Jesus, sobre outras perspectivas. Em relação a essas fontes cristãs, eu acho que é um senso comum, acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? Mas pegando só o trabalho de Leon Denis, no caso do Espiritismo, do Leon Denis, do Hermínio Miranda, que tem obras a esse respeito, né? Eles vão lembrar de que essas fontes cristãs, ao longo desses 2000 anos quase, sofreram muitas adulterações, muitas interpolações, né? Algumas involuntárias, no sentido de que são problemas de tradução mesmo, né? A gente sabe a dificuldade da tradução de uma língua para outra e dentro da própria língua, como que no decorrer do tempo várias expressões sofrem mudança de significado, mas acredita-se que houve várias interpolações ou vários acréscimos por parte dos evangelistas aqui dos que escreveram o texto, né, ou daqueles que complementaram o texto, que é atribuído tradicionalmente, né, a Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é um senso comum também que não foram necessariamente essas personagens que escreveram os textos que chegaram até nós. E também é conhecido vários enxertos, né, ou várias interpolações que foram feitas ao longo do tempo dentro das igrejas cristãs, visando determinadas ideias, visando determinadas finalidades. A gente chama atenção para isso, muito mais no sentido de dizer, né, que nós não devemos nunca assumir uma posição rígida em relação às fontes, em relação à história de Jesus, em relação ao que é contado sobre Jesus, justamente porque nós ainda não temos isso plenamente conhecido, né? A gente fala dessas possíveis adulterações, possíveis interpolações, mas isso é fruto do trabalho dos intelectuais, etc., etc. Para quando a gente abre o Novo Testamento, quando abre os Evangelhos, estudantes, assim, a gente que não é da área específica de estudo desses textos, né, da exegese, etc., etc., é muito difícil para a gente, estudantes comuns, a gente dizer, isso aqui é interpolação, isso aqui não é. Mas é mais no sentido da gente lembrar que a história que chegou para a gente não é necessariamente um relato de fatos fiéis de tudo que efetivamente aconteceu. Nós pegamos alguns trechinhos de algumas obras de Kardec, só para a gente ter uma ideia, assim, do ponto de vista da codificação espírita, como que a gente poderia imaginar, ou como que talvez, Kardec tenha visto e apresentado a figura de Jesus, e como que essa perspectiva que a gente encontra na codificação está coerente ou não, mais ou menos coerente com a figura de Jesus que hoje a gente tem de uma forma geral no movimento espírita. A gente começa com a questão que é muito conhecida, né, quando se trata do tema, que é a questão 625, onde, na resposta, vai ser apresentado Jesus como tipo ou protótipo, né, mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. É interessante que essa questão já consta na primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Essa questão é 625 na segunda edição, de 1860, mas na primeira edição ela consta lá como a questão 301. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, fazendo uma pesquisa muito rápida, a gente vai encontrar citações de Jesus várias vezes, várias vezes. Então, é só no sentido de dizer que, desde o início do processo da codificação, a figura de Jesus já está presente nos textos, nos escritos de Allan Kardec. Na Revista Espírita, em abril de 1862, vem essa ideia, né, da questão da moral do Cristo. Na codificação, muitas vezes vai se falar em Jesus,
muitas vezes vai se falar em Cristo, dependendo do texto, né, ou dependendo do momento. Nós sabemos que Jesus é o nome atribuído a essa personalidade, provavelmente com outro nome judeu, né? Mas que chegou para a gente aqui no Ocidente como Jesus, e Cristo, na realidade, é um título, né? Não faz parte do nome. Cristo é a expressão grega, uma das traduções para o Messias, que é uma ideia que vem da tradição judaica, né? A ideia de Jesus como o Messias que era esperado pelos judeus e que na tradução do grego veio como Cristo, né? Mas é um título, então não é um nome de Jesus. Então, muitas vezes vai aparecer Jesus, outras vezes vai aparecer Cristo em relação a essa personagem, mas se tratando da mesma questão. Então, aqui é só uma citação para reforçar essa ideia, que vai se repetir em vários lugares no texto de Kardec, de que, em termos morais, né, o Espiritismo não tem algo a acrescentar àquilo que já havia sido ensinado por Jesus. Que, aliás, é um ponto que eu queria voltar depois na nossa discussão. Na conclusão, lá no Livro dos Espíritos, no item 8, no item 8 fala várias coisas sobre Jesus, né? Mas ainda dentro dessa ideia de que não há uma moral diferente e que os espíritos, nesse trabalho da codificação espírita, vêm não só confirmá-la, né? Essa proposta moral de Jesus, mas também buscar uma utilidade prática para essa moral, tentando mostrar uma justificativa baseada numa realidade espiritual, uma justificativa para essa moral. A ideia geral, talvez a gente pudesse reduzir nessa última frase, né? A ideia geral é sempre essa: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. No Livro dos Espíritos, na questão 930, eu coloquei aqui porque eu acho ela muito, muito significativa, né? A pergunta é imensa, depois vocês conferem lá, né? Mas eu vou dar a resposta. Na resposta é colocada assim: numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Eu acho significativa essa questão porque mostra essa aplicação do ensino de Jesus numa perspectiva social, coletiva. Esse é um ponto importante para a gente, que está estudando Espiritismo, porque alguns estudiosos consideram que, ao longo do tempo, no movimento espírita, o ensinamento de Jesus foi meio que sendo convertido num processo assim, de salvação pessoal, que é uma proposta das religiões cristãs, né, tradicionais. Embora nas religiões cristãs essa ideia do social apareça, mas, vamos dizer assim, a motivação maior é um processo de salvação pessoal, Jesus como um salvador, né? E é interessante que, do ponto de vista espírita, a gente talvez precise explorar mais a mensagem de Jesus desse ponto de vista, não de uma salvação pessoal, exclusiva, minha, mas de um processo de progresso social da sociedade como um todo, de tal forma que, se outras pessoas, outros homens, mulheres na sociedade estiverem, por exemplo, passando necessidade, estiverem morrendo de fome, essa moral do Cristo ainda não foi implementada em termos sociais. Então, isso aqui dá uma outra reflexão grande, mas o meu objetivo de colocar essa questão foi suscitar essa discussão também. Na Gênese, no capítulo 15, sobre as predições, no item 2, tem um trecho muito interessante, que, às vezes, na própria codificação, algumas questões parecem assim, paradoxais, né? Ou, pelo menos, assim, merecem uma análise maior. No próprio item 2, no início do item 2, Kardec escreve assim: sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, até porque a natureza, aí abrindo
transparente, até porque a natureza do Cristo, de certa forma, ainda é inacessível para nós, né? Nós temos hipóteses, nós temos propostas, nós temos colocações que são feitas por autores desencarnados ou encarnados, mas a verdadeira natureza do Cristo ainda é desconhecida para nós. Então, ele diz que o exame dessa natureza não entra no estudo da Gênese, né? Então, é algo que não é discutido na Gênese, e não o considerando por hipótese, senão como um espírito superior, dentro daquela ideia da escala espírita, que já vai ser apresentada lá no Livro dos Espíritos, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos de ordem mais elevada e, por suas virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Esse é um ponto de partida que vai sendo desenvolvido ao longo das décadas, né? E a questão é o quanto muitíssimo é esse, né? O quanto Jesus está fora da humanidade terrestre ou o quanto ele está participando da humanidade terrestre, como todos nós, né? Essa distância, vamos chamar assim, é que é motivo de inúmeras discussões, né? E de acordo com o que cada um de nós imagina que é essa distância, a distância entre nós enquanto humanidade terrestre e a condição espiritual de Jesus, muitas posturas vão ser colocadas, muitas vezes até de forma contraditória. Peguem esse parágrafo, né? Está na Gênesis. Muitíssimo acima da humanidade terrestre. Logo mais para frente, nesse mesmo item, Kardec escreve assim: como o homem tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual que da vida corpórea, de cujas fraquezas não era passível. Esse é um ponto de interrogação grande, né? Porque, ao mesmo tempo, voltando no texto anterior, em que a gente não tem uma definição precisa da natureza de Jesus, em especial enquanto encarnado, porque, enquanto espírito, a gente pode até fazer algumas extrapolações com o conhecimento que a doutrina nos apresenta sobre a realidade espiritual, mas, enquanto encarnado, é ainda mais difícil, eu imagino, né? E esse é o motivo da nossa discussão, é ainda mais difícil da gente imaginar, se não como hipótese, qual a verdadeira condição que Jesus viveu, né? Enquanto encarnado. Quais as influências, e é um dos temas que a gente discute lá no livro, quais as influências possíveis que Jesus teria sofrido? Embora a gente, de novo, não tenha uma resposta definitiva para isso, é algo que merece as nossas considerações, né? E ainda no final desse capítulo, no item 66, Kardec vai escrever: como todo homem, Jesus teve, pois, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. Então, coloca aqui Jesus numa condição humana, no sentido, principalmente, da materialidade que ele teria vivido enquanto encarnado, como todos nós que estamos encarnados no planeta. Então, talvez a figura ou a perspectiva que a gente tire dessa posição, desses trechos da codificação, é a de Jesus como um espírito superior, mas encarnado na Terra, sofreu as vicissitudes que todos os encarnados na Terra sofrem, mas cuja condição moral, cuja condição espiritual o permitia viver no aspecto moral numa condição diferente. Entra aí a questão do aspecto religioso do espiritismo,
né, que a gente já até citou no TED mais para trás, onde, principalmente a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, o que era, na realidade, uma descoberta do mundo espiritual começa a ser tratado como uma espécie de revelação do mundo espiritual. A gente sempre põe aspas nessa ideia da revelação, porque, obviamente, Kardec vai tratar como uma revelação, no sentido literal de tirar o véu sobre aquilo que era desconhecido, mas muita gente considera a revelação como algo inquestionável, como algo indiscutível, né? E a gente sempre põe que a revelação espírita, pelo menos dentro da proposta do próprio Kardec, é de estudo, de questionamento, de reflexão. Acontece que essa visão, ou essa perspectiva religiosa que foi crescendo dentro do Espiritismo, acaba gerando questões derivadas que são, no fundo, o que a gente quer discutir, né? Essas questões derivadas, por exemplo, levaram a discussões do tipo: Jesus é o Espírito da verdade que aparece na codificação espírita? Por que alguns defendem essa ideia, ou pelo menos qual é um dos argumentos usados? Eu acho que a maioria de vocês lembra disso ou já ouviu falar, né? Há uma mensagem no livro dos Médiuns, lá no finalzinho, naquela capítulo que Kardec analisa as mensagens dos espíritos, faz uma análise das mensagens dos espíritos, e há uma mensagem assinada por Jesus de Nazaré. Essa mensagem, com pequenas variações, volta a aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito da Verdade. Então, isso para muitos foi uma pista, e para muitos uma evidência, de que Jesus, próprio Jesus, estaria conduzindo o trabalho de codificação. Pessoalmente, nós não consideramos assim, né? Podemos discutir isso posteriormente, né? por outras colocações que são feitas, mas acreditamos que essa ideia ela visa reforçar uma ideia da revelação, do aspecto religioso da revelação espírita, que acaba excluindo outras religiões, outras filosofias, porque o próprio Jesus, codificando o Espiritismo, não é difícil a gente imaginar o tipo de autoridade que a doutrina espírita ganharia com isso, né? Principalmente em relação aos cristãos. Outra questão diz respeito ao corpo fluídico, que felizmente tem sido praticamente abandonado, mas que foi motivo, principalmente no século passado, de muitas discussões no movimento espírita, né? Uma ideia que Kardec rechaçou, mas que no movimento espírita ganhou corpo, principalmente por causa das obras de Husserl. A ideia de que Jesus, na realidade, não teria encarnado, não teria um corpo físico como nós, mas teria vivido esses anos na Terra utilizando de um corpo fluídico materializado. Essa é outra questão que está associada a um processo, vou colocar entre aspas, de divinização de Jesus, no sentido de considerá-lo um espírito extraordinário. Ele é extraordinário, mas extraordinário no sentido de totalmente diferente em termos da nossa natureza, né? Como se ele não tivesse uma natureza humana, ou como se não fosse possível a Jesus viver numa natureza humana. Uma outra ideia que nós colocamos sempre em xeque, ou que estamos questionando, é a ideia que cresceu no movimento espírita de que Jesus seria o governador espiritual da Terra. Essa ideia é apresentada, em especial, por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Há uma citação muito rápida de Leon Denis, também em uma de suas obras. E só para citar um outro autor, o espírito Alex Arthur, numa psicografia do Robson Pinheiro, no livro chamado Gestação da Terra, também apresenta essa ideia e até expande isso, né? No sentido de que Jesus estaria participando, coordenando o próprio sistema solar em que nós vivemos. De novo, eu acho que nós precisamos ter cuidado com esse tipo de ideia, justamente
pelo exclusivismo que acaba ganhando a doutrina espírita, se nós imaginamos assim, vamos começando a juntar, né? Se Jesus é o Espírito da Verdade, Jesus é o governador espiritual da Terra, o Espiritismo é o topo da revelação. E a gente precisa ter um certo cuidado com isso. Ao ponto que, por exemplo, do aspecto religioso, a gente vê em vários segmentos do movimento espírita uma certa adoração à figura de Jesus. Né? Eu estou colocando adoração, devia ter colocado entre aspas, mas é uma ideia que ganhou corpo principalmente a partir da obra do Chico, em especial da obra de Emmanuel, né? Mas outros espíritos vão colocar isso, como no sentido de tirar Jesus do parâmetro humano. Qual que é o risco que a gente vê nisso? A gente vê nisso uma dificuldade para as nossas discussões. Se Jesus está fora de discussão, se nós não podemos discutir a figura de Jesus, considerando os parâmetros humanos, nós entramos de novo num processo de idealização de Jesus. Vou citar só um trechinho que está no Consolador, na questão 283. Né? Meu tempo já está acabando. Questão 283, Emmanuel coloca assim: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual na direção da coletividade, das coletividades terrícolas. É claro que, de novo, desde Kardec nós reconhecemos essa superioridade espiritual de Jesus, mas tirá-lo, em especial durante a encarnação, da condição humana, é um risco que muitas vezes nós corremos. O processo de adoração, a lei de adoração, né, é uma das leis morais discutidas no Livro dos Espíritos. Na questão 654, nós citamos aí, na resposta é citada, inclusive, isso, a adoração ao Cristo, na questão 666, vai ser respondido que sim, nós podemos fazer prece para os espíritos, claro, mas fazer prece para os espíritos e adorar Jesus como um substituto de Deus vai uma distância muito grande. E essa é uma questão que muitos de nós estamos envolvidos, eu pessoalmente, quase que automático que nossas preces, por exemplo, seja feita uma evocação de Jesus e não de Deus, por exemplo. É raro no movimento espírita, né? De vez em quando a gente vê, mas é raro a gente vê as preces públicas dirigidas a Deus. Quase sempre são dirigidas a Jesus. Até que ponto isso não é uma adaptação que está sendo feita da figura divina de Jesus, ou até que ponto isso não tem problema nenhum, é só um costume mesmo, né? É o que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Enfim, Jesus e o Espiritismo têm muito a ver, né? Jesus vai apresentar a figura de Deus como um pai, que ainda continua sendo mais fácil de entender do que a proposta espírita, apresenta Deus como uma inteligência suprema, uma causa primária. A proposta moral, nós já vimos, né? Ela foi completamente absorvida pelo Espiritismo, e, de certa forma, Jesus, a moral proposta por Jesus, ela é mais rígida no comportamento do que a própria moral que muitas vezes os espíritos apresentam em algumas respostas dos livros dos espíritos, por exemplo, né? A gente pode discutir isso. A questão da isonomia espiritual, ou da igualdade espiritual de todos, que é algo que Jesus apresenta nos evangelhos e que os espíritos voltam a reafirmar, embora exista essa escala espírita, esse processo de evolução espírita, em essência, todos nós somos iguais enquanto criaturas de Deus, e a questão do do mundo espiritual, do plano espiritual, que no Evangelho aparece, né, como o reino de Deus ou o reino dos céus. Então, há muita coisa, muita ligação entre a proposta de Jesus e aquilo que nós estudamos no Espiritismo, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar cuidado
para que nós possamos buscar essa essência do ensino de Jesus e esquecer aquilo que... Esquecer, né? Ou tomar cuidado com aquilo que é supérfluo, né? Com aquilo que não está relacionado diretamente com a proposta moral ou com esses pontos que coadunam com o próprio Espiritismo, né? Conforme nós temos citado em várias conversas, talvez no movimento espírita nós estejamos precisando mais de Jesus e menos do Cristo, entre aspas, né? O Cristo enquanto criatura mitológica, divina, criada pela Igreja ao longo dos séculos. E precisamos retomar mais o ensino básico moral de Jesus. Muito bem, era isso que a gente queria colocar nessa parte inicial, só para a gente ter um material aí para conversa. A partir de agora é com vocês aí, o que vocês têm a Ainda colocar, bem que opiniões e tal. Ainda bem que você plantou essa pulga depois que eu fiz oração, né? Que eu já comecei falando querido mestre, né? Mas Talvez a minha eu oração estou na fosse mesma, diferente, eu tenho que pensar primeiro. Pessoal, agora nós vamos, lembrando aí que nós vamos até em torno de 9h15, tá? E aí, quem quiser falar, pode se inscrever aí pelo chat, ou levantando a mãozinha virtual, né? Ou a mão mesmo, tá? E vamos lá, aberta a participação de vocês aí. Quem deseja iniciar? Adair. A palavra é sua, Adair. Legal. Começar pelo fim. Talvez esse link de Jesus como governador, né, do planeta, né, porque aparece numa comunicação na Revista Espírita, né, o Espírito da Verdade como o governador do globo, né, uma comunicação de Hahnemann. Então, talvez os que fazem, né, esse link à construção do Espírito de Verdade sendo Jesus, utilizem, né, esse caminho, né, indireto aí, e passa a ser direto depois, né? Espírito da Verdade, o governador do globo, Espírito de Verdade é Jesus, Jesus, governador do globo. Então, talvez será uma construção disso. Mas o interessante é que, desde o início, né, desde os primeiros grupos, as primeiras discussões que ocorreram na França, aconteceu isso, né? Primeiro tratando, alguns entendendo como religião, Kardec tentando desesperadamente explicar, né, o conceito de religião, que não caberia o espiritismo como sendo religião, mas essa discussão veio, aportou no Brasil com Torteroli, né, o grupo de Torteroli, que eu estou fazendo um levantamento agora, espero concluir uma biografia dele dentro desse ano ainda, porque tem muito pouca informação, estou mergulhado aqui nos jornais da época, e a briga realmente foi muito feia, a ponto de quando foi criada a Liga Espírita do Brasil, em 1926, que Torteroli aderiu, né, um dos itens do regulamento que constava de não ser religião, 2, 3 dias depois de formada a Liga, eles alteraram e passaram, né, entendendo ser religião. E aí essa construção toda envolvendo Jesus é o que nós temos hoje de tudo quanto é jeito. Parabéns aí pela apresentação, gostei muito. O Christian, você está sem áudio. Desculpem, gente. Rodrigo, com você. Chamou muita atenção a questão do Adair, né? Quer dizer, no início do século. Espero, se terminar, eu estou na fila para comprar essa biografia, fiquei super interessado. Espero que seja grátis.
Mas é interessante na fala da Adair, né? A gente falando de Jesus, independente das discussões, né? Um ser que veio falar de amor, né? E as brigas, né, que surgem, né? Eu acho assim muito interessante isso, né? Quer dizer, e aí fica um lado discutindo religião na discussão o que eu achei mais interessante da fala daí foi o seguinte: a coisa foi intensa, né? Que eu entendi, intensa, quer dizer, e é engraçado, né? E aí você vê toda uma igreja católica, né, fazendo isso praticamente o tempo inteiro, né? Quer dizer, e sobre uma figura de amor, né? Cuja a mensagem central é amor, né? E aí isso me chama a atenção porque tantas obras dedicadas a entender, às vezes até pormenores, né? E até coisas, se ele é o governador espiritual do planeta, coisas que a gente não tem ferramenta de pensamento, né, ainda para ancorar certos conceitos cósmicos que permitam a gente a pensar sobre o universo, né? E por que tanto foco nisso? E pelo menos eu, né, na minha experiência pequena, não encontro, né, volumes de obras dedicados a treinar o que Jesus falou, né, no dia a dia, né, a introspectar, etc. Você tem oração como ferramenta, eu acho que muito maculada por questões de idealização também na oração, né? E por que carece isso daí, né? Quer dizer, exercício, não teoria, né? Mas a prática, né? Como, por exemplo, é vastamente encontrado em religiões orientais, né? Onde a pessoa não é chamada de crente ou religioso, é chamada de praticante, né? É interessante isso, né? Isso me chama a atenção. E aí, especificamente de Jesus, vários pontos interessantes do Eli, né? Primeira questão lá da idealização individual, que a gente conhece melhor, ele como Salvador, na minha visão aí é uma idealização, né? Mas também na questão social do morrer de fome, o que veio aqui se por detrás disso não tem apenas necessariamente o que a gente comumente chama de evolução moral, ou seja, a Terra seguiria um ponto até ninguém morrer de fome, no sentido que as pessoas sejam mais compartilhassem o pão. Mas eu não fiquei perguntando se por detrás disso também está uma mensagem implícita que seria: sejam inteligentes, desenvolvam tecnologia para o pão sobrar, né? Também, né? Quer dizer, a gente é engraçado, já que a gente está falando de instrutor espiritual da Terra, um governador espiritual, né? Eu, pelo menos, tenho a experiência de sempre que eu penso nele, é sempre a questão da caridade, do amor, né? Mas será também que ele pode ter sido um impulso para a inteligência, né? Então, porque se não tiver tecnologia para produzir pão em abundância, não adianta ser misericordioso, porque não vai ter, né, o pão. Não adianta isso. Então, Jesus convida a gente a ser inteligente, aí você tem pontos ali do sede perfeitos, vós sois deuses, que é extremamente também pouco falado. Ou quando fala, não, é deuses com D minúsculo, não sei o quê. Não, às vezes não, né? Às vezes, moral de Cristo quer dizer também evolução intelectual, né? Por mais que sempre que a gente fala isso, a gente é duramente condenado, como se todo mundo fosse evoluir intelectualmente, faltasse moral, né? Às vezes não, né? A inteligência traz a moral também, né? E a questão de comparação dele com o humano, falando de fraqueza, né? É interessantíssima essa palavra, né? Quer dizer, ele não tem... O que é a fraqueza? Fazer sexo? Né? O que é fraqueza? Pô, um mecanismo que está para a vida proliferar no planeta, né? Quer dizer, se isso aqui é uma experiência, se a Terra é um jardim de experiências, e já estou invocando essa ideia cósmica de governador espiritual, né?
Se a coisa está vendo o que acontece aqui, quer dizer, é uma coisa primordial, né? Aí a fraqueza, o que mais que é fraqueza? É ficar irritado num determinado momento? Não, né? Então, assim, quem que define o que é fraqueza? Né? Quer dizer, quando isso é escrito, quem é que definiu? Baseado em quê? Qual que é a origem dessa? O que está por detrás dessa questão de fraqueza? Aí evocando muito Nietzsche, né? Além do bem e do mal, né? Alguém fez a genealogia disso, né? Quer dizer, porque é engraçado, né? Então, assim, antes de discutir se ele é humano, se ele é divino, primeiro entender o que é ser humano, né? Porque o humano parece que é pecaminoso de algum jeito, né? Quer dizer, a coisa está tão incrustada ali. Por que não pode ser natural? Por que Jesus não pode ser simplesmente Jesus? Ele é como eu sou, você é, né? Por que tem que ter fraco e tem que ter forte? Tem que ter virtude, tem que ter, né? Da onde vem isso, né? Então, eu queria deixar essa pergunta no ar aí, porque eu acho que tem muita coisa encoberta em coisas que a gente não discute. Aproveitar o gancho do Rodrigo aqui, que tocou na questão da fome, antes de voltar aí para o Eli, fazer um comentário a respeito, que eu já queria falar um pouco sobre isso, porque essa colocação, para mim, remete a um dos fatores. Claro que tem vários aspectos que a gente pode buscar aí para conversar a respeito de Jesus, mas para mim, é um dos mais representativos, que é o olhar para o outro, né? Esse cuidado com o outro, né? A preocupação, o carinho com o outro, né? Que ele coloca de uma maneira muito forte para nós, né? E a gente vê o quanto que a gente ainda carece disso, né? O quanto a gente ainda encontra dificuldade com isso, né? Porque eu vejo essa questão do morrer de fome de duas formas, né? Morrer de fome mesmo, né? De alimento, né? Até de vez em quando eu leio umas notícias que eu fico assim sem entender por que acontece, mas no fim eu entendo que são questões econômicas, mas o sujeito abre lá um caminhão de leite lá e joga aquilo na terra, né? Quando tem muita gente que poderia se utilizar, mas por quê? Porque sai mais barato ele jogar o leite fora do que ele vender, né? Menos prejuízo, mas e a doação? Cadê esse olhar que a gente não consegue desenvolver para o outro, de saber que nós vivemos num mundo onde tem pessoas que não têm o leite, não têm o alimento mínimo, mas ao mesmo tempo a gente não desenvolveu a sensibilidade. Nós temos o conhecimento, mas não temos a sensibilidade, né? E a outra questão relacionada ao morrer de fome é morrer de fome no espírito mesmo, né? Porque aí não é de vez em quando, é sempre que eu vejo notícias sobre isso, né? As pessoas falam sobre tudo. E muitas vezes isso tudo é uma grande besteira, né? Eu estava comentando sobre alguns programas num grupo desses essa semana, alguns programas de TV aí que, enfim, as pessoas comentam nas esquinas, no trabalho, em todos os lugares, e aquilo não leva a lugar nenhum, aquilo não enriquece em nada. Quando tem algumas pessoas que estão precisando de uma palavra reconfortante, né? Mas que ninguém tem tempo a perder, né, com uma palavra reconfortante. Então tem essa fome de espírito também, que é tão comum, né? Então eu vejo assim um mundo passando fome, com muita gente para poder oferecer, né? Mas não oferece. Talvez aí arriscaria por falta de sensibilidade ou de uma prática diária, enfim, né? Mas vamos dar continuidade e passar para o Eli, e aí depois, se eu não me engano, o Elias levantou a mão, né? Vamos lá, Eli? Bom, dois comentários rápidos antes que você, Rodrigo, colocar, né? Por isso que eu acho que aquela questão merece muito estudo. A questão, a resposta diz assim, uma sociedade organizada. A questão do organizada, para mim, já remete à necessidade do intelecto. Não é uma questão só de dar comida. Não, o morrer de fome ali pode ser assim interpretado metaforicamente com qualquer sofrimento desnecessário que ainda exista na Terra, ou
sofrimento causado por nós mesmos em relação aos outros que estão na Terra, né? Eu tenho comentado, quando a gente fala de caridade, nos estudos, o pessoal fala de caridade moral e caridade material. Eu tenho brincado que tem que acrescentar a terceira, que é a caridade intelectual. A caridade intelectual, no sentido de que quem sabe mais sobre vários assuntos tem que passar isso para frente e tem que aplicar isso na sociedade. Ensinar as pessoas, ensinar assim, né, transmitir essas instruções, ensinar como fazer, essa coisa que o Christian citou, é uma questão econômica. Então, a economia está errada. Mas como que muda isso? Isso é uma questão intelectual, não é uma questão só moral. Moral, óbvio, é uma meta, está de fundo, está de base, que a gente quiser falar. Mas, na hora de mexer numa estrutura social, quando a gente pensa numa estrutura social, a gente vai demandar um conhecimento intelectual imenso, em todas as áreas, da economia, da tecnologia, onde a gente quiser pensar. Então, caridade, e isso a gente tem muitas vezes colocado, mas é meio antipático, caridade não é só assistência social, da forma como muitas vezes a gente vê no movimento de distribuir comida, né? Uma das maiores caridades que a gente pode fazer é cumprir nosso dever na sociedade, que é coisa rara de ser feita por muitas pessoas, né? Porque você participar como membro da sociedade de uma forma efetiva na atividade profissional, na atividade social que você tem, é uma forma de caridade que muitas vezes não é considerada, né? Não é considerada, e eu acho que precisa ser. E a outra questão da fraqueza, que a gente muitas vezes discute também, é uma visão, e essa visão, de certa forma, ela está meio intrínseca ou imiscuída em muitos estudos espíritas, de que a encarnação ou a reencarnação é ruim por si só, né? Você reencarnou porque você é um espírito ruim. Então, assim, se você é um espírito ruim, é porque você é fraco. Então, você está reencarnado porque é fraco. Nesse sentido, não só moral, mas fraco espiritualmente. Então, quando você pega um espírito, vamos chamar assim, entre aspas, de escola, um espírito superior, encarnado, a gente precisa dessas justificativas todas. Ele está encarnado, mas ele não é fraco, não. Viu? Ele encarnou, mas é por outro motivo. Então, essa visão da vida na matéria, da vida da carne, como um pecado em si só, é herança direta da tradição judaico-cristã, né? E que está-se muito forte em vários estudos espíritas, né? Como se a encarnação em si mesma fosse um problema. Aí, quando você pega Jesus encarnando, é preciso colocar um monte de almofada em torno disso para tentar conciliar a figura de um espírito dessa hierarquia sendo reencarnado, né? Eu acho que tem muita coisa por trás disso, como o Rodrigo citou. Daí quer comentar? Desculpa, Elias. Eu achei interessante quando você colocou aquela questão de, desde o início, Jesus está no centro do pensamento espírita, né? E eu penso que isso até é bem compreensível, porque nós somos um desenvolvimento da tradição judaica, né? Nós somos um desenvolvimento da tradição judaica. Então, se a gente pega, assim, do ponto de vista histórico, a gente vai ver que a coisa vem lá de trás, inclusive essa ideia de Salvador. O Messias seria alguém que viria salvar o povo judeu da dominação, primeiro dos outros povos, que foram vários, a Babilônia, primeiro o Egito, Babilônia, e depois Roma. Então, assim, essa visão ela vem lá de trás. E aí, quando Jesus é erigido à condição de Salvador, tem toda essa tradição envolvida. E aí isso é apropriado pelo catolicismo, dando essa interessante divisão que você falou aí, de um Salvador que ele não é só coletivo,
mas é também pessoal, né? É também pessoal. Jesus vai me salvar. Jesus vai nos salvar enquanto povo, mas também Jesus vai me salvar enquanto indivíduo. Eu gostei muito dessa questão que você colocou, essa pergunta, a distância entre nós e Jesus e a divinização de Jesus. Agora, eu penso que a centralidade da questão talvez esteja nisso que o Rodrigo, mas o Christian levantaram aí, e que eu acho que Kardec elege como ponto principal, quando lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pontua que das 5 questões de que tratam os evangelhos, o Espiritismo, pelo menos naquele livro, né, e ele deixa isso bem claro, vai se preocupar com uma delas, que é a parte moral. Então, com isso, ele está deixando de fora, está deixando, pelo menos ali no Evangelho, né, que é onde ele vai discutir a moral espírita, ele está deixando de fora a questão dos milagres, das profecias, da questão do cotidiano de Jesus e dos dogmas. Eu acho muito interessante essa postura de Kardec, e quando a gente traz ela hoje para o século XXI, 160 anos depois, né, eu acho interessante a gente ver como é que ela repercute hoje. Hoje, para mim, está diretamente associada à questão do Jesus histórico e do Jesus teológico. Essa é uma forma de análise que não estava presente na época de Kardec, apesar de que o Renan já tinha escrito um livro que discutia isso, e já tinha alguns anteriores também, que discutia a questão do Jesus histórico. O Renan talvez seja um dos que mais influenciaram nesse pensamento. Kardec cita Renan, inclusive, faz uma análise na Revista Espírita, ele tem 3 artigos sobre esse livro do Renan. Então é interessante, eu fico me perguntando se Kardec hoje não estaria mais interessado em resgatar um pouco mais do Jesus histórico, em detrimento desse Jesus teológico que tem sido construído até mesmo no meio espírita, por uma forte influência católica nossa. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma tradição católica muito forte, e o Chico, em particular, a produção mediúnica dele é fortemente católica. A gente precisa perceber isso com tranquilidade, sem fazer disso o problema. Até porque Kardec era muito tranquilo na análise das mensagens que chegavam do mundo espiritual. Ele considera com toda tranquilidade que os espíritos mais não são do que os seres humanos desprovidos de corpo material, e que o pensamento deles, naturalmente, reflete as circunstâncias e as experiências que eles desenvolveram na sua última encarnação. Então, para Kardec, isso é muito tranquilo. A gente pegar toda a literatura do Chico, da Ivone, do Divaldo, e analisar isso com tranquilidade, de maneira racional, sem nos preocuparmos de por exemplo, admitir que o Emmanuel é um tanto teológico. E Emmanuel é muito teológico, ele não é pouco, não, é muito teológico. André Luiz já não é. André Luiz já não é. O Humberto de Campos ele já vai trazer muito do catolicismo, da tradição católica. Então, eu penso que essa talvez seja esse olhar Jesus histórico e teológico, talvez seja um olhar que a gente tenha que estar atento hoje ao desenvolvimento dele. Agora, eu acho muito interessante essa escolha de Kardec para a questão da moral, e talvez esse realmente deva ser o centro de toda a nossa reflexão, não só agora, não estou nem me referindo ao agora, não, estou me referindo assim, enquanto movimento espírita, porque o que o Christian apontou é muito interessante. Ontem, na Fraternidade Espírita, nós tivemos uma palestra excelente de um professor de filosofia a respeito de aliança entre a ciência e a religião, onde ele questiona até que ponto nós estamos dando conta de fazer essa aliança. A palestra dele foi magnífica. Quem quiser assistir, uma meia hora de palestra, depois eu passo o link para vocês. Mas essa questão, como o Christian pontuou, o colega nosso lá ontem ele dizia o seguinte, ele faz a reposição de material nos supermercados. Ele falou assim, olha, me corta o coração quando eu pego lá 40, 70 embalagens de iogurte e eu sou obrigado a destruir aquilo. Eu queria levar aquilo lá para o JK, que é um bairro de periferia aqui em Goiânia. Eu queria levar isso lá para o JK, mas eu não posso, eu estou sendo vigiado, as câmeras me filmam. Eu tenho que destruir na frente da câmera, para eles saberem que eu estou destruindo. Então, assim, a gente vai ter, o Eli tocou nesse ponto, né, Eli, assim, de maneira bem cuidadosa, bem prudente, como é do feitio dele. Nós vamos ter que discutir a questão do sistema econômico, do modelo de produção que a gente adota. Nós vamos ter que discutir o modelo de produção capitalista. Isso não é discutir política, não. Isso é discutir economia. Isso é discutir ciência. Nós vamos ter que discutir, nós vamos ter que nos perguntar por que Leon Denis abraçou tão apaixonadamente a proposta socialista. Nós vamos ter que começar a nos perguntar
Onde é que o espiritismo converge, onde é que ele diverge de outra dessas correntes filosóficas? Sabe, porque o fato é que nós temos um modelo de sociedade implementado hoje focado no lucro, focado na propriedade privada, no acúmulo da propriedade privada, focado em uma competição entre seres humanos, que a gente vai ter que repensar esse modelo de sociedade. Não tem como a gente ignorar que isso é problema. Né? E é tão sério que quando o Rodrigo falou lá no desenvolvimento tecnológico, eu não sei, Rodrigo, a impressão que eu tenho é que a tecnologia já existe, a produção é mais do que suficiente. O que a gente não sabe é repartir. E aí talvez a mensagem de Jesus, mais do que nunca, seja oportuna. Nós precisamos repensar por que a gente não consegue repartir. Hoje nós temos tantos terrenos vazios que abrigariam várias vezes a população que não tem casa. A especulação imobiliária hoje é um dos cânceres que dificultam que as pessoas possam ter uma casa própria, ainda que seja um barracãozinho, um lugar mínimo para se ancorarem. Né? Então, assim, são muitas questões. Eu acho que a gente, talvez o grande desafio seja focar mesmo nessa mensagem desse profeta judeu, sabe, esse Jesus histórico, né? Qual que é a mensagem dele, qual que é a ideia que ele tenta nos passar e que repercute até hoje, 2000 anos depois, tão forte ela é, sabe, porque o nosso desafio é transformar isso em realidade, que eu entendo que é aquilo que Kardec falava como transformação social, como elevar a condição da Terra a de uma civilização perfeita, né? O mundo de regeneração, que também tem a ver com a ideia da Jerusalém, né? Da nova Jerusalém restaurada, do povo liberto, né? do povo israelita liberto, indo para a terra da promissão. Então, tem tudo, a gente vê que é um arquétipo, em que nós estamos inseridos. E que a gente precisa, pelo menos, aproveitar esse arquétipo para pautar nossa reflexão, né? E a gente poder direcionar mais para isso, com a condição de oferecer condição de vida digna para todos os seres humanos. Não ter tanta gente com tanta falta, enquanto a gente está jogando fora do outro lado. Adair? Eu vou falar em primeira pessoa, né? Não gosto de falar em primeira pessoa. Até hoje eu só estudei Kardec. Eu li muito, mas muito pouco obras de Chico, li alguma coisa, e de Divaldo, muito pouco também. E de outros espíritos, de outros autores, nada. Eu não consigo enxergar em Kardec o que eu vejo no movimento espírita. Então eu tenho uma grande dificuldade dentro do meu centro, porque como eu só estudo, né, a filosofia que Kardec deixou, e ela, para mim, é tão clara, né? Eu pus até em Obras Póstumas, que ele arremata exatamente esse pensamento, essa confusão que sempre existiu, né? Desde a época de Kardec. Né? Por quê? Porque era uma sociedade católica, eurocêntrica católica, a gente sabe disso. E Kardec quebrou paradigmas quando ele trouxe, né, a doutrina espírita. E ela exige reflexão. Então, Elias, eu acho que nós temos que passar por essa transformação, mas eu penso um pouco diferente, ela é individual. Se eu não enxergar pessoalmente isso, Adair, eu não consigo transmitir isso, talvez para o Elias, que não tem enxergado ainda. Então, esse social, eu entendo ele sendo construído de dentro para fora. Né? Naquela... A gente participou junto lá com o Signatis, não falei absolutamente nada, porque eu estava encantado com tudo que eu ouvia, com tantas maneiras diferentes de construção e interpretação da doutrina espírita, que eu fiquei, aquilo me provocou muitas reflexões, e provoca até agora. Mas eu não consigo enxergar, e isso que Kardec deixa em Obras Póstumas, resgatando e trazendo o que é o Jesus. Ele faz, em Obras Póstumas, a análise da natureza de Jesus, utilizando só os evangelhos, que a gente sabe que ocorreram interpolações, que ocorreram inserções de crescimento de poder e de colocar poder em sociedades para aquela doutrina penetrar. A gente sabe de tudo isso cada vez mais, né, com as pesquisas. Kardec, na época, deixou isso para a gente.
já escrito ali, ó, escreveu primitivo, está escrito em obras póstumas. E há 100 e tantos anos, a gente não consegue ainda entender o que é esse ensino moral, que está aqui. Ó. Entendendo isso, os homens se darão as mãos fraternalmente. Mas tem que ser de dentro para fora. Eu não consigo, Elias. Aquilo me mexeu muito, aquele curso. Eu gostaria de ter longos debates sobre aquele curso, mas no momento certo. Eu não consigo enxergar aquilo sendo implantado, tipo assim, de fora para dentro. Eu não consigo entender. Então, por isso que a doutrina espírita, quando eu falo em primeira pessoa, para mim, eu enxergo ela muito diferente do que o movimento espírita enxerga. Então, eu não tenho André Luizismo comigo, eu não tenho Emanuelismo comigo, e quando eu leio alguma coisa, eu já consigo, como é que é, separar o joio do trigo com muita facilidade. Então, sei lá, fica a reflexão. Será que se todos só tivessem estudado, né, as obras de Allan Kardec, a gente estaria reunido aqui com tantas dúvidas, ou teria continuado essa ciência espírita, né, fazendo questionamentos para os espíritos, né, para buscar novos conhecimentos que a gente não tem, né, que aquilo estancou quando Kardec nos deixou, né? A ciência espírita acabou ali, no meu entendimento. Né? Ali acabou a ciência espírita. E, a partir daquela data, o que tem? A gente está nessa... É religião, não é religião? É construção social, não é construção social? Aí vem Chico e fala não sei o quê. Aí a divinização de Chico. Né? Já temos outros problemas, né, no movimento. Então, é complexo. A gente está vivendo um momento extremamente complexo. Então, a gente só tem perguntas mesmo. A gente tinha que estar à busca de outras, né? Outras. A gente não conseguiu amadurecer nem o que a gente tem de Kardec para tentar buscar outras, fazer a ciência espírita mesmo, né? Fazer evocações decentes, ter comunicações sérias no crescimento do conhecimento. Então, essa é a minha opinião. Eu falei muito em primeira pessoa, mas é o meu testemunho aqui dentro da doutrina espírita. Flávia, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouco atrasado por problema aqui no computador, mas o que eu pude apreender do que foi falado aí pelo Eli, duas coisas me chamaram a atenção sobre a figura de Jesus. Eu sou filha de uma mulher que é a filha e irmã de militares. E a gente sabe que dentro do militarismo existe duas regras básicas, disciplina e hierarquia. Então, por que eu estou falando isso? Porque, segundo o Eli falou aí, quando nos centros espíritas, comumente, mesmo nos grupos, quando nós vamos fazer uma prece de agradecimento ou de petição, nós nos dirigimos geralmente a Jesus. Então, eu me lembro, né, nos estudos, que a gente sempre ouve Jesus falando para os discípulos que as pessoas só iriam a Deus através dele. Ora, isso aí, no meu entendimento, é uma hierarquia. E como nós estamos na Terra ainda, nós seguimos hierarquia, seguimos todo um trâmite, vamos dizer assim, também burocrático. No meu entendimento, por que Jesus falou isso? Que se nós obedecêssemos às leis divinas que ele veio nos mostrar, nós chegaríamos ao mesmo patamar dele, de espírito puro, como há outros pelo universo todo. Então, é uma questão, talvez, de entendimento, de hierarquia, não sei, mas eu acredito, para mim, que a gente fazendo uma prece a Deus, a gente sabe que Deus vai ouvir. Certamente, se for pedidos bons, claro, né? Mas como é que as nossas preces chegarão a Deus? Através dos intermediários, que são o nosso espírito protetor, os nossos amigos que estão procurando nos ajudar, os benfeitores da casa, até passar por Jesus.
Se acima dele tiver mais algum espírito, que eu até então, pela escala evolutiva, não conheço, mas meu entendimento seria a última instância, seria Jesus. Então, é mais fácil a gente se dirigir a quem está mais próximo, esse próximo aí, nós estamos numa distância tridimensional longe de Jesus, mas é um caminho, é que a gente sabe porque ele veio aqui e nos falou tudo isso que a gente aprendeu até hoje, e que ainda estamos aprendendo e errando, e vamos continuar errando até que nos tornemos espíritos puros, porque aí nós vamos compreender as lições divinas mesmo. Em segundo lugar, a respeito de governador da terra. Ora, sabemos também que no dia a dia, nas nossas cidades, nos países, existe um prefeito, um administrador de uma cidade, depois vem o governador, até o presidente da República. Então, se Deus se faz presente com as suas leis, através dos seus prepostos, por que Jesus não poderia ser um governador, como há muitos sabemos no universo, porque nós compreendemos a Terra como essa matéria que nós temos, mas a matéria quintessenciada em outros planetas, como Júpiter, são diferentes, é diferente. Então, se existem outros mundos habitáveis e existem aqueles que dirigem, porque Deus é o criador de tudo, a inteligência suprema do universo, criador de tudo. Então, se ele vai se preocupar, criou a nós, seres humanos, mas também deixou que nós fizéssemos a nossa parte para que chegássemos até o estágio perto dele, vamos dizer assim, aí eu volto à questão da hierarquia, entendeu? Então, por que Jesus não seria o governador da Terra, como há outros espíritos puros como ele, dirigindo outros planetas e outras galáxias, outros sóis e tudo mais? Entendeu? Então, quando às vezes as pessoas falam, mas governador, parece que é num sentido assim meio precário, meio até infantil. Não, esse sentido de governador aí é que tem condição de fazer valer as leis divinas, ajudando na criação também de outros seres, na sua evolução, até chegarmos a ser espíritos altamente puros. Então, eu só queria deixar aí essa minha observação, viu, Eli? Desculpa aí pelo atraso, gostei muito do que você colocou, parabéns, e é isso aí, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Muito obrigada. Pessoal, nós estamos caminhando aí para o final da nossa programação aí no horário, né? Alguém que não comentou gostaria de fazer um breve comentário? Bom, então vamos voltar aí para o Eli para fazer as considerações finais aí, né? E depois a gente encerra. Ok. Só para comentar rapidamente a colocação da Flávia, agradeço a participação dela e a ideia, mas a questão, Flávia, só para a gente pensar, né? Se o problema fosse uma questão de distância, era mais fácil fazer a prece a Deus, porque, como diz a musiquinha da evangelização, Deus está aqui, né? Deus está aqui, está muito mais perto que Jesus. Está mais longe, certamente. Se Deus está em todos os lugares, é onipresente, é mais fácil ele perceber minha prece do que talvez Jesus, né? E a questão com relação à governança da Terra não é que a gente imagina que pode até haver uma governança. A questão é por que seria Jesus? Por que não seria Krishna? Por que não seria Buda? Por que não seria um outro espírito que a gente nem sabe qual é o nome dele, né? E que nunca apareceu? A questão é quando a gente fala que é Jesus, por que seria Jesus? Da onde vem essa ideia? Não é, a questão não é sobre a governança, a questão é por que seria especificamente Jesus, né? Nesse sentido, que pode ser óbvio, né? Daqui a pouco eu desencarno e vou receber uma notícia, é Jesus mesmo, tá? Mas
a questão é por que seria Jesus? Por que esse exclusivismo nosso em imaginar que a governança de todo o planeta está a cargo desse espírito que a gente chama de Jesus, né? Isso, gente, já estamos encerrando, sem entrar na discussão, por exemplo, se essa figura, Jesus, teve ou não outras encarnações na Terra. Que é outra questão que arrepia o cabelo de muita gente, né? Por quê? Porque volta aquela ideia, que é a ideia que alguém comentou, do Salvador, né? Volta aquela ideia de que estar encarnado é uma punição. É uma punição. Então, uma só basta para Jesus. Não imagina se Jesus tivesse reencarnado várias vezes na Terra. Mas, do ponto de vista da doutrina espírita, qual que seria o problema disso? Qual que seria o problema? Só para vocês arrumar mais pulga aí para pensar, né? Atrás da orelha. Mas só para a gente ver que a ideia é que, muitas vezes, o Jesus, vou chamar assim, o Jesus que nós falamos é um Jesus muito projetado por nós, né? Eu comentei, mandaram uma mensagem, divulguei o estudo hoje, e mandaram uma mensagem, sim, um colega nosso. Talvez fosse o caso de perguntar o que Jesus acha do espiritismo, né? E não o contrário. Porque essas ideias todas que nós estamos comentando sobre Jesus é do Jesus que nós projetamos, né? De como deve ser esse espírito, né? Quando, na realidade, é aquilo que a gente falou antes. É uma hipótese, né? Para que a gente possa trabalhar com ela. Eu agradeço a participação de todos, a presença de todos, né? Espero que a gente saia com mais pergunta do que resposta, né? Para a gente continuar refletindo sobre esses temas. E daqui a 15 dias tem mais. Daqui a 15 dias vai ter uma companheira nossa, né? A Mayra, a discussão sobre uma possível relação entre arte e moralidade, né? Estão todos convidados aí. Tá, joia? Infelizmente, chegamos ao fim. Vou pedir... Ô, Beth, você poderia fazer uma prece de encerramento para nós? Vamos, então, dizer: amigo Jesus, como é bom poder falar, amigo Jesus. Estamos vivendo mais um momento de alegria e de aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos crescer, amar, encontrar a paz e depois voltarmos para casa. Muito obrigada por estes momentos que vivemos aqui, por mais este encontro. Envolve-nos na sua paz, Jesus, e fica conosco, agora e sempre. Assim seja. Boa noite, pessoal.